Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 20 ao 24. Aleluia, Senhor. Deus Santo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 20 ao 24. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer os agradecimentos a todos que puderam estar presentes ontem no evangelismo. Foi uma grande bênção para a honra e glória do Senhor. Deus preparou pessoas, Deus preparou situações. Eu tenho certeza, queridos, que muitas boas sementes foram lançadas no dia de ontem. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que não pôde ir, mas se lembrou da gente em oração, abençoe esse trabalho. Que Deus abençoe também sobremaneira. Não vai faltar a oportunidade de estarem conosco nos próximos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E mais uma vez também quero parabenizar a todos os papais. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Amém. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 20 ao 24, faremos uma leitura responsiva. Vou ler os pares e os irmãos me ajudem com os ímpares. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos repetir o 23, amém? Todos juntos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Mas é para se assentar dando glória. É para se assentar dando seu aleluia. Amém. Glória a Deus. Agradeço a cooperação da Miriam também, da Adriele ali. Que Deus abençoe. É um prazer recebê-los. A irmã Sueli. Glória a Deus. É muita alegria. Amém. Queridos, não podia ser diferente. O tema que o Senhor colocou no meu coração para falar com a igreja fala sobre a paternidade. Então nós vamos aprender um pouquinho com essa história, com esse testemunho desse pai que estava desesperado pela libertação do seu filho. Mas também vamos aprender um pouquinho sobre a paternidade do nosso Pai Celestial. E Deus tem muito a nos ensinar esta noite. Eu quero pedir a ajuda do Gabriel para colocar no telão 3 versículos da palavra de Deus. O primeiro é 1 João capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler esses 3 versículos juntos e já vamos prosseguir na palavra de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não conhece a Ele. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Você é filho de Deus, queridos. Primeira chave que você vai pegar aqui essa noite, amém? O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em trevas negras. Então aqui está falando, existe uma maldição para aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Por isso a liberação de perdão ela é necessária. E em Lucas capítulo 11, vamos ler do 11 a 13, diz assim: e qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem? Amém? Glória a Deus. Então 3 versículos para a nossa meditação. E falando agora sobre esse texto, nos é apresentada a história de um jovem que vivia possuído por espíritos malignos. O espírito de morte rondava ele, o possuía, e o lançava na água, o lançava no fogo.
E Jesus depois ele esclarece, era um espírito surdo e mudo. Ou seja, quando aquela criança era possuída, ela não conseguia nem falar. Ela não conseguia ouvir, ela saía fora de controle, ela espumava, ela rangia os dentes. Quem já viu essa situação sabe que é uma situação real. Sabe que a batalha espiritual existe. Sabe que a luta espiritual existe. Por isso que a minha esposa falou hoje nessa marcha para Exu, queridos, portais são abertos. Portais são abertos. Tem gente que fala que não tem nada a ver. Deixa eles professar a fé deles, queridos. Isso atrai legalidade espiritual. Porque é como se aquelas pessoas estão falando: meu Senhor não é Jesus, meu Senhor é essa entidade, meu Senhor é esse santo, porque Exu é amor, porque Exu é força. É mentira! Mentira! Só quem oferece vida e vida eterna é Cristo. Não tem outro. Não tem salvação em outro nome. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Não tem outro. O único Espírito que deve nos habitar é o Espírito Santo, que nós lemos: o Senhor quer dar a todos aqueles que lhe pedem. Amém? Amém. E aí vemos agora a história de um pai. É muito comum a gente ver desespero de mãe para cuidar do filho. Eu não preciso falar do amor de mamãe, porque o amor de mamãe, ela vem desde o ventre. Quando aquela criança é gerada, há ali uma ligação, algo sobrenatural. E a criança cresce dentro da barriga da mãe. E quando a mãe dá a luz, há um afeto, um vínculo muito forte da mãe com o filho. Mas o pai, a situação é diferente. Porque o relacionamento do pai para o seu filho tem que ser conquistado. O pai ele precisa se apresentar ao filho e conquistar o filho. E eu quero declarar uma coisa aqui para você, para a sua vida. O Senhor, o nosso Deus a qual servimos, Ele já fez de tudo, queridos, para a gente ter acesso real a Ele, ao Pai. Ele te criou, Ele te formou, Ele te protegeu, Ele te levantou, Ele te trouxe aqui, te guardou, entregou o seu único Filho para te salvar, para te religar a Cristo, a vida eterna, que nós havíamos perdido pelo nosso pecado. Então o que Deus, o Pai, podia fazer por nós, queridos, de tudo aquilo que Ele tem feito e fará, mas o principal Ele já fez. Ele já nos religou a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele já construiu um vínculo, Ele já se apresentou. Mas será que nós temos deixado Deus ser Pai? Será que temos cumprido o papel de filhos? Queridos, Deus ele não te vê como uma surpresa. Deus ele não te vê como uma obra do acaso. Deus ele vê em você um projeto desenhado por Ele. Não importa se a circunstância foi errada, se a circunstância do seu nascimento foi de pecado, Deus ele reverte em situações de maldição, Ele transforma bênção. E Ele te levantou, Ele te deu vida. E você precisa entender quem é esse Pai. Um Pai que realmente nunca abandona. Queridos, há muitos debates querendo entender qual que é o nome real de Deus. Porque o tetragrama não tem uma tradução 100% assertiva. Então alguns falam, provavelmente o nome de Deus é Yahvé. Outros provavelmente o nome do Pai é Jeová. Outros provavelmente o nome de Deus é Javé. E qual que é a maneira certa de você invocar o seu Deus e chamar o seu Deus? Vamos aprender com Jesus, porque Ele nos ensina. Gabriel, por favor, coloque aí no telão Mateus capítulo 6, versículo 9. Aleluia. Aleluia, Espírito Vamos Santo. ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Orar o quê? Pai nosso. Pai nosso. Não perca tempo, Jeová, Javé e Yahvé. Claro, chama Deus vai se apresentar a você, mas Ele quer que você chame Ele de Pai. Ele é Pai. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E queridos,
sabendo que Deus é um Pai de amor, sabendo que Deus é um Deus provedor, sabendo que Deus é um Deus zeloso, nós, os papais terrenos, também devemos agir assim. Precisamos ser os sacerdotes da nossa casa. A irmã Rita falou de Noé. Noé estava na posição, a família dele foi salva. Graças a Aleluia. Mas se a gente, querido, está fazendo as coisas de qualquer jeito, se a gente não está levando o Evangelho a sério, há chances de brechas, de portais serem abertos e destruir o nosso lar e perder pessoas. Ló não estava na posição correta, perdeu sua esposa. Ló, quando tentou convencer os genros, eles acharam que era brincadeira. Por quê? Porque não tinha autoridade. Então precisamos, homens de Deus, mulheres de Deus que têm cumprido o papel de mãe, de pai, estar posicionados em Deus, dar o exemplo. E esse pai aqui, ele está desesperado. Jesus, ele chega a uma discussão muito grande, uma multidão, e seus discípulos, com fariseus ali, um alvoroço. Jesus não entende o que está acontecendo, porque ele era plenamente Deus, mas também era plenamente um homem. E ele fala: o que está acontecendo aqui? Aí sai um da multidão e fala assim: mestre, trouxe meu filho até ti, porque o espírito imundo o atormenta e ele precisa ser liberto, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar. E fica aqui já um aprendizado sobre esse pai, que quando a situação está fora do nosso controle, que quando aquilo que nós temos orado foge ao controle das nossas mãos, nós precisamos levar essa causa a Cristo. Nós precisamos apresentar os nossos filhos em oração, levando-os a Deus, levando-os a Cristo, para eles viverem uma experiência de libertação e de milagre em Deus. E Jesus, ele fala assim: ó geração incrédula. O que é incrédula? A pessoa sem fé. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E Jesus manda falar para a igreja: qual que é o seu problema, a sua aflição? Traz para mim que eu vou te aliviar. Traz para mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Traz para mim, que eu sou a solução que você precisa, que eu sou suficiente. Aleluia! Glória a Deus. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo que lhe sucede isso? Desde a infância. Desde a infância. Tem gente que está sofrendo situações desde a infância. Tem gente nessa casa que está carregando situações há muito tempo, mas ainda não conseguiu se desprender, entregando realmente isso a Cristo. Mas é a hora de você entregar. É a hora de você deixar Deus adentrar no íntimo do seu coração. Porque esse quarto mais escuro e sombrio, ele precisa entrar, ele precisa limpar, ele precisa tratar, para você poder viver o milagre, para você viver a libertação, para você viver o projeto de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vemos que esse homem não desistiu do seu filho. Não desista, queridos. Eu já vi muitas guerras de oração. Às vezes levaram anos para a conversão de filhos, de maridos, de esposas, mas foram atendidas, queridos. Conheço muitos testemunhos. Então perseverem em oração, busquem oração, apresente a Cristo. E o pai fala: esse demônio, ele tem lançado meu filho no fogo, na água, para o destruir, porque o inimigo vem para matar, roubar e Destruir. Aleluia. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, pode ter certeza, Jesus, ele tem compaixão. Queridos, pode ter certeza, suas guerras, ele quer dar solução. Porque você louvou aqui, os guerreiros se preparam, você é guerreiro do Senhor. E você sendo guerreiro, se lembre que você tem um que diz fazer tudo é possível ao que crê. Algumas coisas são possíveis ao que crê, igreja. É isso que Jesus está falando? Tudo é possível ao que crê.
E aí o pai do menino fala assim, com lágrimas, clamando: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ué, ele crê e é incrédulo? Queridos, às vezes a gente crê, mas não crê tanto assim. Às vezes a gente crê, mas a gente não acha que a vitória é para nós. A gente sabe que Deus pode curar, sabe? A dor do outro parece ser muito mais fácil de resolver. Alguém apresenta um problema para você, você fala: Deus vai dar vitória. A pessoa fala: estou com câncer, Deus vai te curar. Eu estou com dívida, Deus vai abrir porta. E aí a gente fica dando solução para os problemas dos outros. Mas quando é a nossa vez de tomar uma posição de fé, às vezes a gente deixa a dúvida entrar. E o Senhor Jesus está falando: não tem que ser assim, não deve ser assim. Eu posso fazer, você tem que crer. Eu creio, você tem que entregar para mim. aleluia. Entrega a sua causa ao Senhor, que Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, Ele fará. Aleluia. Deleita-te no Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do teu Coração. Glória a Deus. Se permaneceres em mim, minha palavra permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos serás. Então precisamos estar em Cristo. A palavra você já sabe. Deus de poder. A palavra você já sabe. Mas você precisa tomar posse dessa vitória de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus, Ele repreende esse espírito imundo. Diz assim: espírito imundo e surdo, te ordeno, sai dele e não entres mais. Porque a obra de Deus é completa, ela não é temporária. O inimigo, ele faz sinais lá fora. O inimigo faz curas espirituais lá fora. O inimigo atende alguns pedidos lá fora. E é bíblico, está na palavra de Deus. Muitos farão sinais, mas não é o Senhor. Só que o inimigo dá com uma mão para tirar com a outra. Ele dá para depois derrubar. Mas a obra de Deus, queridos, a obra de Deus, quando Ele faz, é bem feito. Quando Ele faz, é para Oh, sempre. Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí esse espírito clama, se agita com violência e sai. E diz a palavra que o menino ficou como se fosse morto. Mas Jesus toma o menino, levanta o menino e dá ele bem para o Pai. Aleluia. Queridos, tem situações Glória a Deus. que a gente precisa realmente entregar para Cristo. Você já fez o que você podia, você não consegue, está fora de você. Mas você é sacerdote, você não pode, mas leva para Deus. Leva a tua causa para Deus. Tem pessoas, tem situações que, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu já vi testemunho de pessoas que estavam com parentes no leito. E ela orava: Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Mas ela não fazia uma oração de entrega. Porque por causa do egoísmo dela, ela não aceitava a separação. E eu vi essa história de dois modos. Uma, essa pessoa falou assim: Senhor, cansei de lutar, eu entrego para ti. E o Senhor recolheu. Mas o Senhor deu descanso. A pessoa não ficou ali vegetando numa cama, ela estava paralisada por causa de uma oração que parecia bem intencionada, mas era egoísta. Quando a pessoa entregou, essa pessoa faleceu. Mas também já vi a pessoa entregar para Deus e no dia seguinte ela receber cura. Então nós precisamos confiar que Deus tem o melhor mesmo. Aleluia. Precisamos confiar e entender que não é do nosso jeito, mas do jeito dele. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. E aí Jesus, Ele cura, Ele liberta essa criança. E os discípulos falam: Jesus, por que nós não conseguimos? Por que não conseguimos, mestre? E o Senhor Jesus diz: essa casta só sai com jejum e oração. Verdade. Não é só fé, é ainda fé, é o jejum e oração. É a atitude. Oração não é você ora, mas você toma ações em cima daquilo que você ora. E com jejum, com oração, Jesus libertou esse jovem. E o milagre desse pai que estava desesperado foi alcançado. Então entrega a tua causa ao Senhor. Aleluia. Só que entendendo que nós, os papais terrenos, precisamos entregar essas causas a Deus,
Vamos entender e compreender um pouquinho melhor sobre a paternidade espiritual, paternidade do céu de Deus. Porque se eu perguntar para você quem que é Deus, talvez cada um aqui dê uma definição. Fala, Ele é o justo, Ele é o juiz, Ele é amor. Só que a primeira palavra que tem que vir à sua mente é Ele é Pai. Deus é Pai. E nós temos vivido tempos, queridos, de orfandade. Nós temos vivido tempos que os pais estão negligenciando a sua responsabilidade paterna, que os pais não entenderam a sua missão na terra. E talvez as situações que eu vou colocar aqui, você se veja nelas. Talvez você tenha vivido isso, porque nós não viemos de um ambiente perfeito, com pessoas perfeitas. Os nossos papais, as nossas mamães também estavam aprendendo, não nasceram prontos. Não é nasce um filho, o Marcos vai ver isso. Não é nasce um filho, já aparece o diploma de pai. E o conhecimento necessário, não. É ali a experiência. Ou talvez simplesmente não tem libertador na palavra de papel. E aí talvez alguém seja um pai autoritário. O pai que só servia para dar correção. O pai que só servia para bater, para colocar de castigo. Ele não te dava amor. Ele não queria saber de você. Não te dava atenção. Mas quando sua mãe falava assim, ó, fulano desobedeceu, fulano não sei o quê, ele já vinha com castigo. Ele já vinha com palavras duras. Talvez alguns tiveram esse tipo de pai aqui. Mas Deus não é esse tipo de pai. Deus não é esse tipo de pai. E essa é a maior bênção de um pai. O pai, ele representa a paternidade. Então, a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo Deus. Quando a gente fala para ela que Deus é pai, qual que é a primeira coisa que ela vai associar a Deus? O pai terreno. Então, se o pai é muito autoritário, talvez ela pense, Deus é um Deus autoritário. Oh, Espírito Santo de Deus talvez é um Deus tirano. Meu Deus, aleluia. Não é esse Deus. Jesus, amado. Deus ele não é assim. Jesus, Outros, poder de glória. talvez tinha um pai que ele era muito liberal. O pai que, vou fazer tal coisa, vai, faz. Vou chegar tal hora, vai, chega. Vou sair do ciclano, fulano, beltrano, vai lá. Parece bom, parecia que era um bom pai, parecia que era um pai que amava. Mas era um pai negligente. Porque na paternidade, o Senhor coloca limites. Nós devemos colocar limites aos nossos filhos. Diz a Bíblia que Deus, Ele corrige o filho porque Ele ama. E a Bíblia diz, às vezes a vara é necessária. Às vezes a palavra dura é necessária. Queridos, as nossas crianças também não nascem prontas. Esses dias o Cauã estava pegando algumas coisas, falando algumas coisas que a gente não ensina em casa. Algumas atitudes de rebeldia. Não. Palavras duras. Aí ele é muito sentido. Desculpa, papai, mas tem que ser ditas. Palavras duras precisam ser liberadas às vezes para voltar para a posição. Para entender que na largada não é de qualquer jeito, não vai falar o que quer. É, Jesus, aleluia. Precisamos controlar os anseios dos nossos filhos. Precisamos, a gente não pode dar tudo o que eles querem. Olha só, às vezes o pai foi um pai ausente. Alguns casos Deus recolheu, mas teve outros que os pais simplesmente não entenderam a sua missão, não entenderam a sua responsabilidade, foram embora. E aí vem um vazio na sua alma. Vem uma dor que por muito tempo é irreparável. Porque por mais que uma mãe se esforça para preencher o vazio de um pai, ou um pai se esforça para preencher o vazio de uma mãe, não consegue preencher 100% algumas coisas. Então o pai é ausente. Às vezes tinha um pai, mas o pai foi omisso. O pai era omisso, o pai não participava, o pai não ensinava, o pai não expressava o amor para a criança. Criança precisa ser amada.
É um direito da criança ela entender que ela tem valor, que ela é querida, que ela é desejada. Mas muitos pais, mães, às vezes quando sabem que está gerando, já rejeitam o filho. Queridos, vamos supor, antes do pai sumir, ele fala assim: aborta essa criança. Ainda que a mãe não aborte, pela palavra liberada do pai, já há uma rejeição espiritual naquela criança, ela sente aquilo. As coisas espirituais são muito sérias. É como uma mãe, se a mãe rejeita a criança do seu ventre, ainda que ela tenha aquela rejeição, ela precisa ser quebrada, precisa ter uma palavra de perdão liberada. E tem muitos pais omissos, e como o inimigo sabe trabalhar com isso? Como o inimigo coloca homens que deveriam ser sacerdotes em bares, chegam do trabalho, nem passa em casa, vai lá pro bar, joga a conversa fora. O dinheiro, o sustento, o dinheiro que ralou o dia inteiro vai ali, ó, pro vício. O devorador ali, ó, deixa faltar em casa. Mas não deixa faltar só o dinheiro, não deixa faltar só o pão, deixa faltar o relacionamento. Está sendo roubado. Não foi para isso que Deus deu essa bênção para ele. Mas ainda não entendeu sua missão. E quem sofre com isso? A esposa. Quem sofre com isso? A criança. Porque a criança sabe que tem um pai, mas ela não consegue espelhar nada dele. Ela não aprendeu, ela aprende mais com quem está na rua do que com seu pai dentro de casa. Quem sabe disso? Quem conhece pessoas que passaram por isso? Não estou nem falando que você passou por isso, mas quantas pessoas você conhece que passou por isso? Órfão de pai vivo. Aleluia. E queridos, se os papais se comportarem dessa maneira, está sendo papai errado. A imagem de Deus que você está deixando para o seu filho de pai, ela está totalmente fora da palavra. E a criança está tendo a referência errada, o referencial errado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os papais precisam ter compromisso com a missão. A palavra diz: filhos são bênçãos do Senhor. Oh, glória! E a bênção a gente valoriza, a bênção a gente toma posse, a bênção a gente carrega com orgulho, a bênção é testemunho. Ter o caminho na minha vida é um testemunho aberto de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Ter filhos espirituais é uma bênção de Deus na minha vida, é um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, queridos, tanto o pai autoritário, o pai permissivo, o pai ausente, o pai que é omisso, ele abre naquela criança muitas feridas, muitas portas, queridos, que precisam ser trabalhadas para serem fechadas, para serem bloqueadas. Às vezes um pai que abusou de uma criança, imagina como essa criança nasce. A figura paterna que representava proteção foi um risco para aquela criança. A criança nasce traumatizada. Ela nasce traumatizada com o pai. Ela nasce traumatizada com homens. Ela cresce traumatizada. Lares tóxicos. E aí nós vemos dessas pessoas uma crise de identidade. Nós já falamos isso aqui. Queridos, uma das maiores motivações da homossexualidade, além do abuso, é a negligência da figura paterna. Porque quando o pai é omisso, tanto como o pai de meninos e de meninas, isso interfere muito na sexualidade da criança. Há muitos estudos sobre isso, mas hoje você não ouve falar mais. Como diz por aí, isso a Globo não mostra. Mas é verdade. Então lá na criança ele passou por esses traumas, um ambiente tóxico, um ambiente violento, um ambiente de vício, um ambiente onde o pai não cumpriu o seu papel. Quem representava o pai, a autoridade vinha da mãe, papéis invertidos. A criança nasce com traumas, e a identidade, a crise de identidade é
experimentado. O que é identidade? É idêntico. Quando você pega o seu RG, a sua identidade, está lá a filiação, seu pai e sua mãe. Você assume características idênticas ao seu pai e à sua mãe. E às vezes eles não deram o que era melhor para você. Mas se seu pai não foi um bom pai, pode ter certeza, em Deus, queridos, você tem que encontrar tudo que você precisa. Porque Ele é suficiente. Às vezes a criança que nasceu nesse ambiente, com certeza, queridos, na verdade, com certeza, ela vai nascer com insegurança. Ela vai ser uma pessoa insegura. Ela vai ser uma pessoa que ela vai ter medo de fazer as coisas. Ela vai ter medo, ela vai achar que não é capaz, que não é para ela. Porque ela não recebeu do pai apoio. O pai é força. E aí ela não recebe essa força para vencer, para romper. Esse incentivo para mostrar que ela é capaz. E ela cresce com essa deficiência. Ainda quando ela tem um encontro na palavra, um encontro com Deus, queridos, Deus trabalha nisso, Deus trabalha nessa dor. Mas enquanto ela não essa criança pessimista, ela é que vê mais um lado negativo da coisa, que as coisas controlam, ela já treme, ela já chora, ela já acha que vai tudo errado, e ela tem mais chances de conseguir a atenção, de ansiedade. O pai dá esse motivo para a criança faça isso aqui você. Às vezes ela se encontra perdida, ela tem uma direção certa. Aleluia. O pai tem esse amor. João capítulo 4. Deus, queridos, ele é amor, é amor. Mas como agora ele não pode ser de qualquer jeito. Não é amor liberado. Não é se não dá luta, só derrota. Aleluia. A mãe é muito delicada. A mãe é muito cheia de ternura, de aconchego, de abraço. Então, o Cauã é um exemplo disso. Alguma coisa, alguma dorzinha, qualquer coisa, como que ele quer, que é a mãe. Porque na mãe vai encontrar uma fada. Como eu já falei aqui, na hora de brincar é só papai. Só papai. Mas, queridos, o pai ele ajuda a criança a amadurecer. Porque a mãe, ela quer fazer tudo ali pelo filho, mas o pai ele deixa ele se virar mais. O filho está no banheiro e fala, terminei. Aí a mãe vai lá, limpa. O pai fala assim, não aprendeu ainda? Queridos, então o pai, ele ajuda a criança a ser mais independente. E às vezes Deus tira a gente de um lugar de conforto, num lugar que a proteção é muito grande, para a gente ser moldado, aperfeiçoado, e na dor a gente crescer. Lembra Josué? José era o filho mais novo. Jacó era pai. Mas Jacó tinha um amor diferente por José, um amor muito mais protetor por José. Porque ele era o filho da sua velhice. Então ele tratava diferente, cheio de cuidado, cheio de proteção. Por que Deus permitiu José ir para o Egito, queridos? Deus ele tinha um plano lá, tinha um plano. Mas se José ficasse sempre ali na casa do pai, José não ia ser um homem forte.
José não ia saber se virar, não ia ter independência. E Deus precisava que essa independência fosse criada em José. José precisava entender que ele era capaz de fazer algumas coisas. Aleluia. Que Deus era com ele. Aleluia. Pode falar glória a Deus. Aleluia, Jesus. A falta da figura paterna deixa com que a criança ela cresça sentindo uma falta de pertencimento. Ela se sente deslocada. E ela compara situações, ela compara. Poxa, olha a diferença do lar dele com o meu lar. Ela acha que ela é uma ovelha negra. Aí a criança quer chamar a atenção. Queridos, eu vi relatos de pessoas, mulheres que se prostituíram porque passou por um abuso, não teve o pai como uma referência, e elas procuraram em outros homens um pai. Vi testemunhos de pessoas assim, homens que vai para outro extremo, vai para a escola, tumultua, chama atenção porque bagunça tudo, vira escola, vira um ambiente que está de ponta cabeça, porque dentro dele ele está querendo chamar a atenção de alguém, porque a ausência da paternidade ela também dá uma carência muito grande. Então é normal a pessoa que não teve, ela ter aqui um sintoma ou outro. Você vai dar o melhor pro seu filho, porque agora ele tem uma referência diferente, ele tem uma referência espiritual, ele tem uma referência de um servo, de uma serva de Deus. Então aquilo que faltou para você não vai faltar para o seu filho. Aleluia. Não entendi que a chamada é uma coisa perigosa, mas postura. Aleluia. Queridos, existe às vezes aqui a necessidade de negociação com o seu pai, e vai ser necessário você tomar essa ação. Porque quando você tomar essa ação, pode ter certeza que muita coisa que está bloqueada, que está retida na sua vida, ela vai ser desbloqueada. Eu ouvi um testemunho de um pastor Fabiano Ribeiro, que ele fala que uma irmã ela foi abandonada pelo pai, mas Deus estava falando muito no culto sobre paternidade, e aquilo foi tão forte no coração dela que ela pediu para a mãe ir para a cidade onde ela nasceu, procurar o pai dela lá. E ela foi pagando hospedagem para a mãe, com o objetivo da mãe achar o pai. Quando a mãe achou o pai, ligou para ela e falou: filha, eu achei ele. Aí ela foi, viajou, foi até o pai, falou: pai, eu te perdoo, eu quero seu sobrenome. Ele foi lá, aceitou esse perdão, deu sobrenome, entrou no casamento dela, ao lado dela, e muitas coisas foram destravadas na vida dela. Queridos, eu tenho um amigo mesmo. Se eu ouvir isso aqui, Rafa, você está devendo uma visita. Queridos, ele, na infância dele, ele era muito grudado com o pai. Só que o pai dele escolheu ter uma outra família, fora do casamento. E aí, queridos, ele me falou assim: Raul, eu lembro
Eu pequenininho, ouvindo meu pai e minha mãe discutindo, minha mãe falou assim, não vai embora, você não pode ir embora. Não, eu vou. E aí, criança, por poucos anos, 5 aninhos ali, chega no pai dele e fala, pai, não vai embora. Não vai embora, meu pai. Aí o pai dele fala assim, não filho, não vai embora, fica tranquilo, dá um abraço nele. Ele dorme, quando ele acorda, o pai dele tinha ido embora. Cresceu sem pai. Queridos, demorou anos. Ficou sabendo que o pai morava, ficou sabendo que o pai tinha outra mulher, ficou sabendo que já tinha uma outra filha. Queridos, foi muito difícil para ele, muito difícil. Para ele, para a irmã dele. A irmã dele era mais velha. Mas eles pegaram o carro, foram lá para Caraguatatuba, encontraram o pai, liberaram o perdão para o pai. E hoje, vira e mexe, semana passada mesmo eles estavam lá na casa do pai deles. Queridos, aí você vai falar assim, mas meu pai não merece. Meu pai não mudou. Meu pai está errado. Mas Deus ele não está liberando essa palavra para o seu pai. Quem está aqui é você. Quem tem que fazer a diferença é você. É difícil dar outra face? Claro que é. Não é fácil. Mas você vai ver que quando você der, muita coisa vai ser liberada na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, queridos, o pai de alguém aqui faleceu. Infelizmente, você não tinha a sabedoria que você tem hoje, o entendimento que você tem hoje. E você não conseguiu liberar para o seu pai uma palavra de perdão. Mas no final do culto a gente vai fazer isso aqui. Você vai repetir, você vai declarar, pai, eu perdoo. Senhor Jesus, eu perdoo meu pai.